Olá, boa noite, me ouve? Sim, Tudo bem? tudo bem. Aos demais aí, boa noite. Então, gente, aí nós vamos começar aqui a gravação, porque as pessoas que não puderem assistir podem depois assistir em algum encontro que tiverem ausentes ou que precisarem sair mais cedo. Ou também quem quiser rever a gravação por alguma razão para ver alguma informação. E também nós temos aí duas colegas que não têm disponibilidade nesse horário, que é a Flávia e a Natália. A Flávia está até hoje aqui com a gente, mas ela está em horário de trabalho, então ela não pode participar plenamente e não sabe se todos os dias ela vai poder estar com a gente. E a Natália, por causa do fuso horário, que ela mora, não lembro onde, na Europa. É, e, e aí, então todos os encontros vão ser gravados. E também, desde a primeira turma que eu ministro essa oficina, eu optei por fazer a seguinte metodologia: colocar nas aulas, nos encontros, apenas o conteúdo e os exercícios eu passar no grupo do WhatsApp, inclusive por conta das pessoas que não vão estar presentes. Então, essas pessoas, por exemplo, que não podem assistir de forma ao vivo, assistirem a parte toda de conteúdo e poderem fazer o exercício junto com todo mundo no grupo no decorrer da semana, né? E também porque aí não fica um tempo limitado, como em oficinas que os exercícios são ao vivo, que você às vezes tem só 10 minutos para fazer um poema e coisas do tipo. Então, eu particularmente gosto de ter um pouco mais de tempo para pensar e tudo. Então, eu optei por fazer com essa metodologia. Durante os encontros, eu vou passar só conteúdo. Então, às vezes vai ficar eu falando bastante, mas se vocês quiserem também me interromper, perguntar coisas, contribuir, trazer discussões relativas ao que eu estou passando, porque às vezes tem pessoas aí que têm formação em letras, tem outras formações também que podem ter coisas a contribuir sobre o conteúdo. E não é só eu que tenho conteúdo para passar, acho que todo mundo tem aí suas jornadas de conhecimento em cada uma das suas vidas, né? Então, quem quiser também interromper e falar sobre o que estiver ocorrendo, pode falar, sendo que normalmente eu não vejo o chat, porque quando eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver o chat, então a pessoa tem que interromper mesmo. Mas, se não quiser interromper, normalmente eu vou deixar os últimos 30 minutos do encontro para dúvidas. Isso pode variar um pouquinho, às vezes eu deixo só 20 minutos, dependendo da quantidade de conteúdo que eu tiver para passar. E aí, os exercícios que eu vou passar durante a semana no grupo, vocês podem enviar tanto no grupo, para todos verem e comentarem e tal, ou podem me mandar no privado, ou também podem me mandar antes no privado, se quiserem uma opinião particular, e depois mandar no grupo também. E a quantidade de exercícios vai depender da disposição de vocês. Então, se o pessoal... A quantidade que eu tenho programada de exercícios são 3 por semana, mas isso vai depender se vocês fizerem os exercícios na mesma velocidade que eu estou prevendo. Se for um pouco mais lento, então nas últimas turmas, a maioria das semanas não teve essa mesma velocidade, então acabou sendo, na maior parte das vezes, 2 exercícios por semana. Isso nas primeiras 3 semanas, onde eu vou ministrar a parte técnica de escrita. Então, eu vou falar muito sobre técnicas de escrita nas 3 primeiras semanas.
Nas 2 semanas seguintes, então na quarta e na quinta semana, eu vou falar sobre publicação, sobre organização do livro, sobre publicação e sobre divulgação e marketing, respectivamente, né? Então, vai ter uma aula sobre organização do livro e publicação e outra sobre marketing. E na última semana vai ser uma aula bônus com o meu esposo para orientar vocês a formatarem da melhor maneira possível um e-book para a Amazon. Então, não sou eu que vou dar a 6ª aula, vai ser o Thiago, que é quem faz os meus e-books. Então, é isso. Nessas 3 últimas semanas, então, nós não teremos exercícios específicos de escrita durante a semana, mas teremos exercícios relacionados a marketing e a livro. Então, são exercícios um pouco diferentes na quarta e na quinta semana. Mas a dinâmica vai ser mais ou menos essa. Não sei se vocês têm alguma dúvida específica sobre essa dinâmica. Todas essas aulas, eu vou fazer uma apresentação. Pode falar, Marcelo. 5 encontros? São 5 encontros comigo e um encontro com o Thiago. Com o Thiago, tá. Eu vou fazer uma apresentação aqui de PowerPoint, que a minha aula vai ser em cima dessa apresentação, que eu mesma preparei. Todas as aulas, então, eu vou mandar esse material da aula logo em seguida, e vou mandar também, logo em seguida, depois da aula, o primeiro exercício da semana. Então, quando encerrar aqui, eu posto no grupo os slides e o primeiro exercício da semana. Ok? Então, eu vou agora, se não tiver nenhuma dúvida, vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que dê certo. Às vezes dá errado. Vocês estão vendo minha tela? Sim, eu tô. Ok. Agora eu aprendi a mexer aqui no áudio. Tava desligado. Tava falando sozinha. Ai, meu Deus. Pronto. Então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre... Alguém está com o microfone ligado aí, que está fazendo uns ruídos. Enfim, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre dois assuntos. Um é sobre criatividade, e dentro desse assunto de criatividade, vai ter um pouco de como eu vejo essa questão das técnicas de escrita. E depois, uma segunda parte da aula vai ser sobre sonoridade, que é o primeiro tema já da parte mais técnica de escrita, né? Então, nas aulas seguintes, para quem já quiser saber, eu também postei lá nos materiais sobre a oficina, sobre o que seriam, mas vou falar especificamente de novo aqui para vocês, que a segunda aula, que vai ser na semana que vem, na segunda-feira, eu vou falar um pouco sobre figuras de linguagem e o uso delas na poesia. E na terceira aula, eu vou falar um pouco pelos caminhos aí que a poesia passou em termos de formas fixas. Então, eu vou falar sobre soneto, haikai, enfim, e também formas não fixas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre poesia concreta, enfim, todas as partes mais relacionadas à forma, né? Então, é mais ou menos esse o conteúdo dessa primeira metade toda
da oficina, que é a parte de técnica de escrita. E hoje vou começar falando primeiro sobre criatividade e depois falar sobre sonoridade. Sobre criatividade, eu trouxe uma primeira reflexão aqui, que está nesse livro Criatividade e Processos de Criação, que eu vou ler aqui a citação. O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma experiência vital. Nela, o homem encontra sua humanidade ao realizar tarefas essenciais à vida humana e essencialmente humanas. A criação se desdobra no trabalho, porquanto este traz em si a necessidade que gera as possíveis soluções criativas. Nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional, produtivo e necessário que amplia em nós a capacidade de viver. Então, eu gosto muito dessa definição aí, dessa reflexão sobre a criatividade, porque, primeiro, ela traz de uma forma mais ampla essa questão da criatividade, falando que todas as nossas ações no sentido de resolver problemas, de criar soluções criativas, né? Então, você tem um problema na sua casa, não tem onde guardar os sapatos na entrada da casa, aí você vai lá e cria uma prateleira lá que você reaproveita um material, algumas caixas que você tinha de frutas, não sei o que, e faz lá uma sapateira artesanal e tudo mais. Esse tipo de solução criativa, ainda que você não considere que seja algo artístico, e pode ser e pode não ser, depende da sapateira que você fizer também, mas envolve o que nós chamamos de criatividade, que é você ser motivado a essas soluções, a necessidade de criar algo e colocar isso em prática também, né? Então, essa autora coloca a criatividade e a arte como um fazer intencional, né? Então, durante vários encontros aqui, eu vou falar bastante sobre essa questão da intencionalidade, né? No nosso fazer poético. E aí, por que eu trouxe isso? Porque eu vejo a criatividade e a relação dela com a intencionalidade muito de forma dentro desse conceito de trabalho, né, e de fazer intencional. Por quê? Eu confio pouco na inspiração, então já adianto para vocês isso. Eu acho que tem até uma porção aí de conceitos sobre inspiração. Tem gente que vê inspiração como algo mais no nível metafísico, algo vindo de Deus como um dom. Outras pessoas acham que são insights, ideias que surgem, não se sabe de onde. E eu acho que pode até ter esses insights, e em vários momentos eu já tive, né? Mas eu acho que a maior parte do que eu escrevo não acontece dessa maneira. Então, eu confio um pouco na inspiração para fazer minha escrita, né? E eu confio no quê? Nessa questão do exercitar da criatividade, né? Então, eu busco sempre motivar minha própria criatividade, participar de oficinas, participar de desafios de escrita que outros escritores colocam em vários espaços, participar de concursos, participar de coletivos de escrita, coletivos de poetas, onde tem provocações para escrita.
E também nesses coletivos você tem muitas conversas, discussões que podem gerar textos a partir dessas discussões. Também eu busco vários estímulos que eu sei que são coisas que me levam à escrita. Para mim é uma coisa, mas para vocês pode ser outra, né? Eu gosto muito da música e das artes plásticas como estímulo, né? Então eu sigo, por exemplo, muitos perfis de artes plásticas, de artistas, de museus, para que eles fiquem passando lá no meu feed o tempo todo, né? E isso às vezes me traz imagens que me levam à escrita. Eu também ouço música e escrevo enquanto ouço música. Mas para vocês pode ser outra coisa, pode ser fazer uma caminhada pela manhã todos os dias e aquele cenário que você encontra na rua pode te levar à escrita. Mas o importante é você descobrir que tipo de automotivação a criatividade funciona mais para você e fazer isso com frequência para que você se exercite, para que você se motive à escrita, né? Uma outra coisa que eu acho que faz parte desse se motivar, mas também faz parte do fazer, né, da escrita, é você pesquisar, né? Então, escritores de narrativas, por exemplo, eu não sei vocês aí, se são só poetas ou se são escritores também de narrativas, de prosa, mas normalmente quem escreve prosa costuma pesquisar, principalmente quando vai fazer romances, quando vai fazer contos mais longos e tal, fazer pesquisa sobre o tema que se escreve, né? Então você vai escrever sobre, sei lá, sobre alguém que vai passar por uma pena de morte nos Estados Unidos. Você vai lá e vai pesquisar sobre esse tema, porque isso também não está próximo da nossa realidade. Então, você vai lá e pesquisa. Você vai escrever sobre qualquer assunto, você vai lá e pesquisa, né? Aí, o que eu acho que, às vezes, os poetas abrem um pouco mão disso, né? E acabam escrevendo muito sobre si mesmos, né? Sobre coisas que a gente... E aí eu me incluo também nisso, né? Durante boa parte da minha vida, eu escrevi sobre coisas que eu vivencio, né? Então, a poesia, muitas vezes, ela está muito no eu, né? Mas eu acho que o que tem me feito bem e tem me feito escrever melhor também é pesquisar e, às vezes, sair daquilo que eu conheço e daquilo que eu vivencio, né? Como se eu fosse escrever uma narrativa. Então, eu, por exemplo, quando eu fui escrever um poema sobre a cigarra, usando a cigarra como metáfora, eu fui lá e fui pesquisar a vida da cigarra, eu fui pesquisar como era que ela nascia, como ela se reproduzia, como que ela funcionava, né? A vida dela toda e tudo mais. E pode ser que você não use tudo isso no poema, mas eu acho que a gente acaba escrevendo um poema melhor quando a gente faz isso. Então, eu acho que antes de escrever, mesmo que eu já tenha rabiscado alguma ideia, mas, enfim, se eu estou escrevendo, rabisquei uma ideia sobre a cigarra, eu acho que é importante eu ir lá e saber da vida da cigarra, né? E aí, até quero citar um exemplo que eu achei bem interessante sobre isso, que foi... Tem uma escritora que eu gosto, que talvez vocês conheçam, que é a Mel Renault, e ela escreveu um livro inteiro sobre o mar, que se chama Flor de Sal. Só que ela não conhece o mar. Ela fez esse livro todo, todos os poemas, é um livro de poemas, e ela escreveu todos os poemas apenas com pesquisa. Então, ela ouviu músicas, ela viu filmes, ela
ela pesquisou de diversas formas esse tema para submergir nele, né? E escreveu os poemas. Então, eu acho que a gente tem que ver isso como possibilidade também, para não ficar preso só àquilo que a gente vivencia pessoalmente, né? Então, acho que isso é parte também do nosso fazer intencional aí para motivar a nossa escrita, para motivar a nossa criatividade, também fazer esse tipo de pesquisa. E depois que você começa a escrever o poema, pelo menos para mim é depois, pode ser que para vocês seja no durante, né? Pode ser um pouco no durante, mas para mim acontece mais no depois. É você lapidar aquela matéria-prima, você pegar aquilo que você escreveu no começo, né? Então, eu não sei se o seu poema começa já no computador ou no celular, ou se é no caderno e tal, mas aquela primeira ideia de poema, é interessante que você faça aquilo pegar delírio, né? Que é o que o Manuel de Barros fala, você brincar com aquela matéria-prima, você trabalhar, né? E aí, tudo isso aqui, desde você se automotivar a ser criativo, até você pesquisar e até o final, quando você vai fazer essa lapidação, tudo isso aqui tem a ver com intencionalidade, que é você fazer o poema, por mais que ele tenha muito sentimento e tudo mais, mas você fazer ele também de forma pensada, porque parte dele é isso, é intencionalidade. Aí eu trouxe a fala, outras falas, outros versos aí do Manuel de Barros que falam um pouco sobre isso. Um é esse, que é o verbo tem que pegar delírio, e o outro é esse trecho aqui. Desinventar objetos. O pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. Então, aqui ele faz isso, você brincar com os significados, você brincar com a própria palavra, então você desinventa a palavra, você brinca com isso. Então, é esse tipo de lapidação que eu estou falando, né? Não é enfeitar, é você brincar mesmo com a palavra. E aí, um outro poeta que eu trouxe é o João Cabral de Melo Neto. Inclusive, ele tinha muito isso de confiar pouco na inspiração e confiar bastante nesse lapidar da palavra, né? E aqui é um poema metalinguístico dele que vai trazer um pouco do que ele pensa sobre isso, que é o Ferrageiro de Carmona. Um ferrageiro de Carmona que me informava de um balcão. Aquilo é de ferro fundido. Foi a forma que fez, não a mão. Só trabalho em ferro forjado, que é quando se trabalha ferro. Então, corpo a corpo com ele. Domo, dobro, até onde quero. O ferro fundido é sem luta. É só derramá-lo na forma. Não há nele a queda de braço e o cara a cara de uma forja. Existe grande diferença do ferro forjado ao fundido. É uma distância tão enorme que não pode medir-se a gritos. Conhece a Giralda em Sevilha? De certo subiu lá em cima, reparou nas flores de ferro dos 4 jarros das esquinas? Pois aquilo é ferro forjado. Flores criadas numa outra língua. Nada tem das flores de forma, moldadas pelas das campinas. Dou-lhe aqui humilde receita, ao senhor que dizem ser poeta. O ferro não deve fundir-se, nem deve a voz ter diarreia. Forjar,
domar o ferro à força, não até uma flor já sabida, mas ao que pode até ser flor, se flor parece a quem o diga. Então, ele compara aqui a palavra ao ferro, né? E existem dois processos de fabricação que ele cita aqui, que é a fundição e a forja. A fundição é quando o ferro é derretido e vai para uma forma, de forma líquida, né? Então, ali é isso que ele está falando, é a diarreia, é fácil, ele é sem luta, é só derramar na forma. E o que ele defende é o ferro forjado, que você doma, dobra, bate, entorta, até ele virar alguma coisa, né? Medir-se a gritos, né? Então, ele pode até virar flor, mas não é aquela coisa automática do fundido, né? Então, eu acho que aqui ele faz uma bela metáfora e tal, e uma bela metalinguagem também, para falar um pouco desse fazer poético, que ele não é sem luta, que ele dá trabalho, que ele é esse entortar, esse cara a cara, essa queda de braço com a palavra, que você remexe, dobra, doma e vê onde ela vai dar, né? Então, eu sinto muito isso quando eu estou escrevendo, eu escrevo a caneta no papel, eu uso caderno sem linha normalmente, e aí, quando eu escrevo o poema, depois eu vou lá, pego a palavra, risco, boto uma outra por cima, entorto, mudo ela de lugar, ou coloco um prefixo. Então, eu vou trabalhando aquilo, da mesma forma como ele coloca aí na situação da forja, né? E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma introdução para falar o quê, gente? Aqui eu vou passar várias técnicas de escrita que eu quero que vocês vejam como ferramentas, que ninguém precisa usar todas, que não são fórmulas, não são receitas. E uma ferramenta, quando você tem uma mala de ferramenta em casa, você vai lá e pega o que você precisa e na hora que você precisa. E se você não precisar, você nem abre ela. Então, quando eu falar de técnicas de sonoridade, de forma fixa, de imagem do poema, de figuras de linguagem, que é o que eu vou trabalhar mais, essa questão das imagens, né? Do espaço, tudo isso aqui, quando eu falar sobre isso, são coisas que vocês podem até, muitas delas vocês já saberem, né? Tem gente aí que já teve aula sobre isso, provavelmente. Mas eu vou falar sobre isso para que vocês enxerguem essas técnicas como ferramentas que vocês podem usar. E podem usar aquelas que vocês se sentirem mais confortáveis, aquelas que vocês mais se identificarem. Então, nas outras turmas, por exemplo, teve gente que nunca tinha feito haikai e fez pela primeira vez e adorou fazer haikai. Então, a pessoa se identificou com aquela técnica, né? Outras pessoas já não se identificaram, porque não tem a ver com a sua escrita, não tem a ver com o que elas gostaram, elas experimentaram e não se identificaram, né? Então, deixa eu só, escutei um barulho aqui, não sei se alguém está tentando falar. Alguém, Dalísia levantou a mão, pode falar, Dalísia. Não estou te ouvindo. Tá. Yara, agora deu. Oi. Deixa eu te perguntar sobre como que é a legitimidade dessas palavras inventadas no poema, sabe? Da gente sair um pouco ali da norma culta, dos pronomes, da posição daquilo tudo que deveria estar, para
falo pela licença poética, né? Porque em alguns casos a gente vê que é aceitável, é bonito, mas parece que é tão tênue assim a linha do que pode, o que não pode, né? O que Não, realmente está dentro do permitido, o que já passou do ponto. eu acho que precisa também ser evidente que você fez isso propositalmente, né? Que não foi um acidente, que não foi um erro de português que você cometeu, né? Primeiramente. Então, licença poética não significa que você pode bagunçar simplesmente não escrever corretamente, tipo, errar a gramática e tudo mais, e achar que está tudo ok, porque é licença poética. Eu acho que, inclusive, tudo isso que eu estou falando de conhecer as técnicas tem a ver com isso. Você conhecer até para subverter, se quiser. Entendeu? E isso não vale só com as técnicas, vale, inclusive, com a norma culta, né? E isso eu acho que é aceito, inclusive muitos escritores já fizeram isso desde o modernismo e tal. E pode ser que tenha pessoas que não aceitem, que reclamem, que critiquem, mas pessoas opinando sobre coisas existem em todos os níveis, né? Então já passei por isso, por exemplo, eu usar todas as minhas palavras com letras minúsculas, inclusive o título, e uma das chamadas que eu participei de antologia, a pessoa falar para mim, olha, a gente precisa que você coloque em maiúscula o início dos versos e do título. Eu falei, então eu preciso não participar da sua antologia, porque eu não vou mudar meu poema. Então, assim, pode ter quem reclame e que não compreenda isso, mas não é, eu acho, a maioria das pessoas que estão na área, nem de editoras, nem de concursos, nem de... enfim, nós vimos aí muitos escritores já muito consagrados, premiados, subvertendo a norma, criando palavras, e isso não desabona nada, muito pelo contrário, é apresentado como criatividade, né? Então, você pega um Guimarães Rosa, que criou um monte de palavras, ou Manuel de Barros, que criou um monte de palavras nos seus textos. Isso eu estou falando de criar palavras, de subverter a língua, né? Mas, por exemplo, sobre isso que eu falei das minúsculas, vários escritores hoje na contemporaneidade estão usando esse recurso, né? De usar, de romper com as maiúsculas, né? Romper com a hierarquia das maiúsculas. E isso, escritores, inclusive, premiados, e isso, inclusive, eu já fui premiada em concurso com poema nesse estilo. Então, eu acho que o que precisa ficar nítido é que a sua ruptura, ela é uma ruptura, que ela é proposital, que ela não é acidental. Como eu vou exemplificar isso? Por exemplo, eu já fiz leitura crítica, que a pessoa, em algumas frases, colocou pontuação e depois não colocou mais na estrofe seguinte. Então, você fica ali pensando, poxa, mas se é uma ruptura, por que ela usou um critério numa estrofe e na outra estrofe não usou, entendeu? Então, você tem que ter alguma lógica ali que diga que aquilo é proposital, na minha opinião. Entendi. Então a própria subversão ela tem que ser poética, né? Eu acho que sim. Ela tem que se mostrar para o poema, ela tem que fazer parte ali do poema, que se não for, não justifica ela estar ali. Eu acho que dá para perceber quando o poeta faz as mudanças e essas subversões de forma proposital. Eu acho que dá para perceber. E aí, posso ir? Mais alguma coisa, gente? Nós vamos falar também especificamente sobre essa questão do neologismo na segunda aula, tá, Dalice?
Bom, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Eu não parei de compartilhar, pelo que eu me lembro. Se não estiver vendo, alguém me avise aí. Mas, enfim, eu vou reforçar isso bastante, e talvez eu até repita mais para frente, porque é uma coisa que sempre alguém fala, mas não me sinto bem escrevendo de tal jeito, com técnica X ou Y, e não sei o quê. Não tem problema. A gente vai aqui, claro, se forçar a fazer os exercícios. Então, vai ter um momento que você vai fazer um exercício que talvez não seja aquele com a técnica que você mais se identifica, né? Mas a ideia é que a gente faça os exercícios até para ver se você gosta ou não dessa ferramenta, para você descobrir quais são as técnicas que você mais gosta, né? Então, eu tenho as minhas técnicas preferidas, as figuras de linguagem que eu mais uso, as formas que eu mais uso, né? Então, até para você descobrir qual é a sua preferida, ou as suas preferidas, ou em que momentos você vai querer usar ou não, eu acho que é importante não só conhecer, mas exercitar, né? E aí eu entro no nosso primeiro tema técnico, né? Que, apesar de incluir aí algumas figuras, não está junto com as outras figuras de linguagem, porque eu acho que a gente precisa tratar a sonoridade de uma forma específica e separada, quando a gente fala de poesia, né? E aí o motivo disso é essa primeira citação que eu coloco, da Norma Goldstein. Esse livro é muito bom, gente. Quem tiver aí a oportunidade de ler, na verdade eu vou ver se eu ainda tenho o PDF dele, aí eu posso ver se eu mando para vocês, porque esse livro para comprar eu acho que não tem mais. Ele não foi editado recentemente, as edições que tem são muito antigas. Mas é um livro que traz bastante esse tema da sonoridade. Tem uma longa parte sobre métrica e rima, para quem também quiser aprender um pouco sobre escansão e tudo mais, mas também trata de vários outros temas que eu vou falar aqui, inclusive, na nossa oficina. Então, para a técnica poética, eu acho que esse é um dos melhores livros que eu já li. E essa citação que eu trouxe aqui é um pouco para falar sobre essa importância da sonoridade, né? A poesia tem um caráter de oralidade muito importante. Ela é feita para ser falada, recitada. Mesmo que leiamos um poema silenciosamente, percebemos seu lado musical, sonoro, pois nossa audição capta a articulação, o modo de pronunciar das palavras do texto. O objetivo é que se passe a ler o poema com os olhos e ouvidos, isto é, como uma organização visual e sonora. Então, eu considero que essa questão da sonoridade é uma das principais coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai falar sobre técnica de escrita poética, né? Porque a poesia ela é feita para ser falada, então não é à toa que o poema funciona melhor quando a gente lê em voz alta, né? E eu acho que tem várias técnicas que nós podemos aí aplicar. A gente conhece muito a rima, né? Já vê desde a escola primária exemplos de poemas rimados e tal. Eu, pelo menos, desde muito criança, a gente já tem até em livros infantis exemplos de textos com rimas, né? Então, a gente está acostumado a enxergar como a primeira possibilidade do nosso texto poético, a primeira possibilidade sonora, a gente está acostumado a ser a rima, mas eu acho que a gente pode abrir um pouco esses horizontes, por isso que eu incluí essa
essa parte sobre sonoridade, né? Mas eu vou começar falando sobre a rima. Então, aqui eu trouxe uma definição de rima, que é também desse mesmo livro, que é a repetição de sons semelhantes, ora no final de versos diferentes, ora no interior do mesmo verso, e aí é chamado de interna, né, essa rima, ora em posições variadas, criando um parentesco fônico entre palavras presentes em 2 ou mais versos. Então, aqui tem uma definição da rima, ela é, então, isso, uma semelhança, um parentesco sonoro, né? E aí, eu trouxe aqui também 2 definições, essa aqui é uma, mas na próxima tela tem outra, sobre a rima pobre e a rima rica. Mas também tem muita dúvida sobre isso, porque tem gente que vê essa palavra aqui, pobre, e acha que ela pode não ser aceita, né? Mas não tem a ver com isso, né? Então, a rima pobre, ela é entre palavras da mesma categoria gramatical, e a rima rica, ela ocorre entre termos de diferentes categorias gramaticais. Isso significa que uma é permitida e a outra não? De maneira alguma. Inclusive, nós vamos ver aqui nesse exemplo do Gregório de Matos, uma situação em que ocorre as 2 coisas, né? Então, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então, aqui, no mesmo poema, no mesmo soneto, né, ele traz os 2 tipos de rima. Então, aqui, quando ele rima dia com alegria, que são 2 substantivos, e essa seria uma rima pobre. E quando ele rima escura com formosura, que é um adjetivo e um substantivo, ele faz uma rima rica. Então, aqui ele constrói os 2 tipos de rima no mesmo poema. Então, não significa que ele se recusa a fazer uma e faz a outra, ou nada disso. E aqui tem um outro critério para definir a rima pobre e a rima rica, que é esse aqui. Também são consideradas pobres as rimas com identidade da vogal tônica em diante, e também são consideradas ricas as rimas com identidade desde a consoante que vem antes da vogal tônica. Então, o que acontece aqui? A vogal tônica, gente, a última vogal tônica, aqui no caso de vida, é o I. Por quê? Porque o dá não é uma sílaba tônica, né? Então, a última vogal tônica seria essa daqui. Se a rima começa antes dela, então, no caso de tormento e firmamento, a última vogal tônica é o E. A rima começa antes, começa na consoante antes dela. Então, isso aqui seria uma rima rica. No caso de vida e descida, seria uma rima pobre, porque ela só é uma rima a partir da última vogal tônica, né? Esse é um trecho do Olavo Bilac, também exemplificando que pode ter uma rima rica e uma rima pobre dentro do mesmo poema. Aí eu trouxe também uma parte que a norma fala sobre ritmo, né? Que está relacionada à frequência, pausas, combinações de fonemas. Toda atividade humana se desenvolve dentro de certo ritmo. Nosso coração pulsa, alternando batidas e pausas. Nossa respiração, nossa gesticulação, nossos movimentos são ritmados. Há trabalhos coletivos, tanto no campo como na indústria, que têm rendimento maior em virtude do ritmo conjunto de todos os participantes.
o resultado de certas provas depende do ritmo dos membros da equipe. O ritmo aparece também na produção artística do homem, de um modo especial na poesia. Então, nesse livro, ela fala bem mais do que eu estou colocando aqui sobre a rima, e ela vai trazer a métrica também como uma ferramenta de ritmo e de sonoridade, né? Ai, não era para eu ter passado. Espera aí que eu vou voltar. Mas a métrica, eu vou falar um pouco mais num coisa mais à frente. Mas aqui ela está tratando sobre essa importância não só dos fonemas em si, da sonoridade silábica, mas também de você ter uma preocupação com o ritmo do poema, né? E aí tem a ver com toda a frequência, a métrica, a pausa, as respirações, tudo isso aí. Aí eu trouxe algumas figuras que vocês talvez já conheçam, que tem relação com a sonoridade, né? Aqui, a primeira que eu trouxe foi a repetição de palavras. A repetição de palavras, aqui no... Eu vou ler a poesia, que na verdade é uma música, né? É uma música do Chico Buarque. Pedro, pedreiro penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando o tempo passa, e a gente vai ficando para trás, esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. O que é a anáfora? A anáfora é essa repetição, esperando, 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 esperando o sol. Em outros tipos de texto, a repetição ela pode até ser mal vista. Então, numa narrativa ficcional, linear, que não seja híbrida, provavelmente, se você colocar uma repetição, pode ser até considerado como um erro. Alguém pode te corrigir. Mas no poema, ela pode ter esse efeito sonoro e também imagético, né, no caso. Porque aqui essa espera insistente, essa repetição, ela não traz só a sonoridade, ela traz uma insistência, uma prolongação, um prolongamento aí dessa espera, né? E aqui também tem as rimas, tem aliterações também, que eu vou falar agora na próxima tela, mas aqui especificamente eu queria tratar sobre esse tema da repetição da anáfora. E tem também outro tipo de repetição, né? Então, se você, por exemplo, você tem um poema que o primeiro verso de cada estrofe, ele começa com o mesmo verso, é um tipo de repetição também, né? Então, aquele poema, E Agora, José, por exemplo, também ele traz essa insistência, essa repetição. A repetição, ela vai trazer esse duplo efeito, né? Que é o efeito sonoro e o efeito insistente no significado, né? E a aliteração, que era o que eu estava falando, que eu ia falar na próxima tela, que é a repetição de consoantes, da mesma consoante. Então, essa é uma figura de linguagem que eu gosto bastante, que eu uso bem mais do que a rima nos meus poemas. E aí eu trouxe o exemplo aí de um poema erótico do Carlos Drummond de Andrade, do livro Amor Natural, que eu vou ler aqui, A Língua Lambe. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa pluriaberta. A língua lavra certo oculto botão e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos. E lambe longa, lambe lenta, a licorina gruta cabeluda.
E quanto mais lambente, mais ativa, atinge o céu do céu entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões na floresta enfurecidos. Então, aí eu trouxe aqui qual a relação com o conteúdo do poema e por que ele escolhe esse som. Essa escolha não é aleatória, né? Ele está falando da língua, está falando da língua lambendo, e ele ele escolhe repetir o som do L, que justamente dá esse efeito da lambida, né, no caso. Então, essa escolha ela não é aleatória, ela não é uma escolha qualquer só porque fica bonito e fica sonoro na hora de escutar, né? Ela também, a sonoridade, ela está relacionada com o conteúdo do poema, né? Então é isso também que eu quero reforçar, que quando você for escolher uma técnica, que isso não seja aleatório, que seja algo relacionado ao conteúdo do seu poema, né? Então, aquela repetição, por exemplo, que eu falei, ela tem uma sonoridade, mas ela está relacionada ao conteúdo daquele poema, daquela espera, daquela insistência, né? E aqui, no caso, esse fonema que ele escolheu está relacionado com o conteúdo desse poema, né? E aqui eu trouxe um poema meu para falar também, primeiro, da onomatopeia, que é a grafia de sons, né, literalmente. Mas é um poema que também tem aliterações, que é a repetição de sons, e também tem anáfras. Então, eu vou ler aqui. Tática. Tic-tac, 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 tanta hora, não estar contigo, um ártico atípico em mim. Teu distante toque, átomo que resta, tateando-me, tacticando, a mesma temática. Tempo, ponte, continente, lento ponteiro. Teus olhos vitrais absínticos piscam, tic-tac, tic-tac. Distância, tua tática cortante que ataca-me, ata-me, tacticando. Então, aqui existe a grafia de sons, que é a onomatopeia, que é o tic-tac, que também ele é transformado num verbo, num neologismo aqui, que no caso é tacticando, né? E também existe a anáfora, que é tempo, e existe a onomatopeia, a aliteração, que é a repetição dos sons do T e do C. Então, se você for observar durante todo o poema, esses dois sons se repetem, porque é para dar a ilusão aí do relógio, né, para se conectar com esse conteúdo do poema. E aí tem também, da mesma maneira que você pode fazer a repetição de um som de vogal, aliás, de consoante, você pode fazer uma repetição de som de vogal, né? E aí ele se confunde um pouco, ele é um tipo de rima também, né? Se confunde um pouco com a rima. E aí eu trouxe um trecho da música Linha do Equador, do Djavan, que é Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu, que ele vai fazer uma repetição da vogal U, né? E aí eu falei que eu ia falar de métrica também, porque a métrica, ela também é uma forma de sonoridade, e eu falei que eu ia lá atrás sobre ela, porque ela também é uma das ferramentas que imprime ritmo, né? As outras ferramentas que eu falei anteriormente, elas vão falar muito sobre o som mesmo da sílaba, né, os fonemas, mas a métrica, ela vai trazer uma sonoridade através do ritmo, porque ela é uma forma de medir o verso através da contagem de sons. Esses sons são as sílabas poéticas, né? Essa contagem, ela é chamada de escansão.
Então, o que significa isso? Significa que essa sílaba não é a mesma sílaba que a gente está acostumado à separação de sílabas normais, lá que a gente aprende na escola. Então, por isso que são sílabas poéticas, né? E aí, por exemplo, na questão da sílaba poética, ocorre isso aqui, ó. Quando você tem dois sons vocálicos, que são de vogais, mesmo que tenha um H aqui no meio, porque como a gente não pronuncia o H, aqui vai haver uma junção, né, na prática, como se fossem duas vogais, como você, ao falar em voz alta isso, esse som ele se emenda, né? Então, quando você fala sinto que desperdicei na juventude, esses dois ossos, você fala eles juntos, né? Sinto que desperdicei. Então, por isso que ele é contado como uma sílaba poética só, apesar de ser, na gramática normal, ser duas sílabas, né? Então, aqui nós vamos tratar de sílabas poéticas, quando for fazer a escansão. Então, e mais, não é apenas, quando a gente vai falar de métrica, não é apenas determinar a quantidade de sílabas. Também é parte da métrica você determinar quais são as sílabas mais fortes do verso, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso é um verso decassílabo, porque ele tem 10 sílabas poéticas. A última sílaba não está sendo contada porque ela não é tônica, né? Então, a gente conta até a última sílaba tônica da última palavra, quando for fazer a escansão. E aí, nesse caso, são 10 sílabas poéticas, e o esquema é esse 6-10. Por quê? Porque as sílabas 6 e 10 são as mais fortes. Então, o que vai acontecer nesse poema do Olavo Bilac? Ele vai manter esse esquema rítmico nas sílabas número 6 e número 10 serem as mais fortes do verso, né? Aí, isso significa que o ritmo do poema vai se dar pela quantidade de sílabas, mas também pela localização das sílabas mais fortes. Depois a gente vai ver mais um pouco sobre isso, tá, gente? Quando a gente for falar de soneto, de haikai e tudo mais, a gente vai exercitar um pouco dessa escansão no terceiro encontro. Aqui eu trouxe uma parte sobre fonética, porque eu acho que tem a ver com essa questão da escolha dos sons, que eu estava falando lá quando eu falei o poema do Drummond, né? Então, o que ocorre? Eu vou passar aqui para vocês um pouco do conceito de fonética e do conceito desses tipos de sons, né? Os tipos de consoantes. Para quê, gente? Pra vocês terem que decorar isso aqui? Não. Ninguém precisa decorar o nome desses tipos de consoantes ou de sons. É só para vocês identificarem que existem tipos de sons que são diferentes e saber que eles têm efeitos diferentes, né? Então, fonética é a disciplina da linguística que apresenta métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala. A fonética articulatória, que ela é parte da fonética, ela fala sobre a produção da fala do ponto de vista fisiológico. Então, nós estamos falando do corpo humano aqui. E aí, nós vamos falar especificamente aqui sobre alguns tipos de consoantes. Por quê? Porque a consoante, ela é o som produzido através de obstruções da passagem de ar. Então, a passagem de ar normal, sem obstrução, ela se dá com a vogal. Então, quando você pronuncia A, E, I, O, U, o som sai sem nenhum tipo de obstrução. Ele sai natural, né? A consoante, quando você fala P,
B, T, K, é sempre uma obstrução. Ela é um tipo de obstrução, né? E aí, as consoantes, então, elas vão ser classificadas em vários tipos por conta da forma como ela é, como ocorre essa obstrução, né? Tem muitos mais, tem uma tabela imensa aí com os tipos de consoantes e obstruções, mas eu trouxe só as principais para vocês observarem o efeito que elas causam no poema, gente. Então, por exemplo, as oclusivas, que são quando você tem uma obstrução total, então, seja bilabial, que é com a parte dos lábios, né? Então, P, B, ou dental, ou alveolar, que é o T, D, que a obstrução ocorre um pouco aqui atrás do dente, né? Ou velar, que é o K, ou o G, que ela é um pouco mais para trás. Então, aqui são sons que têm uma obstrução bem nítida, né? Em uma parte específica da boca. E aí, o efeito sonoro que ela produz, é isso que eu quero que vocês observem. É um efeito mais brusco, é um efeito de explosão, de pancada. Então, quando você quer falar de uma pancada, de algo mais brusco, mais repentino, mais, sei lá, enfático, não sei que outra coisa que pode ser, mas esse som, o P e o B, T, D, ele acaba sendo mais eficaz. Então, se você for falar de um tema relacionado a isso, eu estou trazendo esse conteúdo justamente para a gente conseguir relacionar os temas com os sons, né? E aí, por exemplo, as fricativas, é quando há fricção durante a passagem da corrente de ar. Então, quando eu faço um P, quando eu faço um V, um C, um Z, um X, esses sons, eles têm um chiado, eles têm uma fricção na passagem de ar. Então, eles causam um efeito sibilante, um efeito de sussurro, um efeito de chiado, um efeito rastejante, um efeito de atrito. Então, quando você trouxer um poema que você quer falar de coisas que tenham este conteúdo, que sejam de rastejante, sibilante, sussurrante, chiado, então aí você vai usar esse tipo de som no poema, né? Quando você for optar por fazer, por exemplo, uma aliteração, que é o que eu tinha falado antes, da figura de linguagem, o ideal é você escolher esse tipo de som, ao invés, por exemplo, de escolher um L, né? Se você estiver falando de alguma coisa que é um atrito. As nasais já são essas que fazem o som nasal, né, que a gente conhece, que é a obstrução total do ar através da boca. Então, nhan, aí você está tratando com sons nasais, né? As laterais é quando você faz uma obstrução na parte central, como ocorre com o L, né? O ar passa pelas laterais. Então, aí o melhor exemplo é aquele poema do Drummond, que ele usa o L. Então, quando você quer falar de coisas líquidas, de água, ou que nem ele estava falando da própria língua, né? Então, de coisas leves também. Então, aí essa vogal do L, ela acaba combinando mais. Então, eu estou dando todos esses exemplos para vocês terem essa intencionalidade de quando for escrever um poema, pode ser que na primeira vez que você escreva o poema lá, no papel, a primeira versão do poema, você nem tenha pensado nisso, mas na hora de lapidar,
E se você for optar por fazer uma sonoridade baseada, por exemplo, numa repetição de consoante, que é a literação, ou for misturar uma literação com uma anáfora, misturar uma literação com outras coisas, a escolha dos seus sons não ser uma coisa aleatória, ela ser uma coisa pensada e que tem a ver com o conteúdo que esse som passa. Então, aí aqui eu trouxe esse exemplo, que é um trecho de um poema que é bem maior que isso, que se chama Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. E nesse trecho ele fala: café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma anáfora, que é uma repetição, e tem um uso de consoantes oclusivas, que é o C e o P, C e P, C e P. É um som rígido, que dá ritmo, né? E que nos lembra o quê, meu povo? Nos lembra o som da locomotiva, o som do trem, né? Andando lá. E esse outro verso muda completamente a sonoridade, porque aqui ele traz uma assonância, que é uma repetição de vogais, ele repete a mesma vogal, que é o I, maquinista, e isto, Virgem Maria, então aqui você vai repetir o I, e a repetição do I, ela nos dá qual o efeito, gente? O efeito do apito da locomotiva, né? Então, aqui vem o som do trem, né, da locomotiva no trilho, e nesse verso especificamente ele traz o som do apito. Isso tudo aqui não foi acidental. O Manuel Bandeira fez isso de forma bem intencional e trabalhou essa sonoridade dessa maneira, né? Então, é isso que eu quero trazer aí como algo importante que a gente tem que pensar quando for fazer, né? Na minha opinião. Mesmo que no primeiro momento, naquele verso bruto que a gente tiver trazido inicialmente, isso não tiver presente, né? Nem a sonoridade, nem outras técnicas que a gente vai ver aí mais para frente, mas eu acho que quando eu falo das ferramentas necessárias que a gente tem que saber, conhecer, para poder saber o que a gente quer usar, o que a gente pode usar em cada situação, e também a gente poder exercitar essas ferramentas para saber com que frequência ou com qual delas a gente se identifica mais, eu acho que dentro da sonoridade é isso que a gente tem que avaliar, esses temas que eu trouxe aqui. Enfim, eu terminei um pouco mais cedo, porque, na verdade, no começo dessa aula era para ter tido uma apresentação de vocês, né, que eu acabei esquecendo. Que nas outras turmas cada um se apresentou e falou um pouco sobre si. A gente pode fazer isso no final, mas antes de fazer isso, eu queria saber se vocês têm alguma observação a fazer ou alguma pergunta a fazer sobre esses temas da sonoridade ou da criatividade. Só tem eu aqui, é? Eu e você? Não, tá cheio de gente aí, eu acho. Eu Não, espero. não há observação nenhuma. Eu estou achando assim massa alguns temas que, por curiosidade, eu já visitava, assim, né? Eu me preocupei desde que eu comecei a escrever, que não faz muito tempo. Aí já é uma apresentação minha. Não faz muito tempo, pouquíssimo tempo, que eu comecei a exercer esse lado mais artístico da escrita. Eu sou advogado já há 20 e tantos anos, mas poesia nunca tinha me atrevido a escrever. E passei a escrever, e com isso
a minha preocupação justamente de não ser guiado somente por uma, digamos assim, por uma biruta é o sabor do vento da inspiração, né? Então a gente volta a ler um pouquinho sobre métrica, sobre esses recursos poéticos e vai aos poucos trabalhando. E de fato o contato e no calor ali da forja e batendo a marreta da bigorna, você no começo não sai nada que tenha muita forma, mas com o tempo esse trabalho sim, ele vai ganhando forma e vai ficando interessante. Agora eu ainda sou aquele que de vez em quando acordo de madrugada com esses insights assim, e não é lenda não, é anoto uma ideia para desenvolver depois. Mas a ideia pode até ser fruto de um insight ou de algo, de uma inspiração, até de um momento que você esteja intimamente vivendo, né, que influencia alguma situação que lhe desperte algo. Agora, o trabalho mesmo ele tem que ser árduo para você, de fato, dar uma forma ao texto. Mas eu É, gostei da aula, gostei das dicas aqui, dos versos, sons e ritmos, estou anotando tudo aqui e achei e interessante. sobre essa questão da inspiração, eu vou até indicar esse livro aqui, que é Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora daquele best-seller Comer, Rezar Comer, como é que é mesmo? Amar e Rezar. Enfim, nesse livro, sobre a inspiração, o que ela fala? Eu também, Marcelo, às vezes eu acordo, já aconteceu isso, eu deixo um caderno do lado da minha cama, porque eu sei que tem vezes que eu acordo e tenho uma ideia que eu preciso anotar, que eu vou perder se ela não tiver anotada, né? Então, isso acontece com a gente, porque o mundo é um universo de estímulos, né? Os nossos sonhos também são estímulos, então a gente pode ter vários insights aí ao longo do nosso dia, da nossa vida, que vão virar poemas, que vão virar romances, que vão virar contos e várias outras coisas, né? Mas o que a Elizabeth fala aqui? Ela fala assim, as ideias, elas estão por aí. E quando ela chegar em você, ela tem que encontrar você trabalhando. E você tem que chamar a ideia. Ela tem que saber que você está trabalhando. Você tem que estar ali na ativa, se movimentando, chamando a ideia, estimulando sua própria criatividade. Porque a ideia, você pode até achar que ela é algo com poder próprio, ou que ela é uma coisa divina e tudo mais. Ou pode achar que ela é apenas uma ideia mesmo, um insight e tudo mais. Mas o que não pode acontecer, se você quer ser escritor, é você depender da ideia para escrever, você depender da inspiração, é isso que eu acho. Porque aí você vai ficar esperando e não vai escrever enquanto está esperando, né? Então, a criatividade, ela pode ser automotivada, né? De várias maneiras, e aí você vai encontrar a sua própria forma de motivar a sua. Mas nem digo também que você precisa escrever todo dia, às vezes vai ter dias que você não vai escrever, mas eu acho que é importante você ter uma prática de tentar motivar a sua criatividade, nem que seja fazendo coisas simples, que nem eu falei, seguindo páginas de artistas plásticos, entendeu? E aí as artes vão aparecer lá na sua frente de vez em quando. Então, é mais ou menos assim que eu vejo essa questão da inspiração. Eu tenho ideias repentinas, mas eu não gosto de depender disso. E aí, gente, alguma pergunta mais, algum comentário sobre esse conteúdo? Senão a gente pode fazer as apresentações pessoais aí de vocês, que é bom a gente também saber as experiências de cada um, a formação de cada um, para ver também com quem que nós estamos aqui. Também achei muito interessante, Yara. Todo o conteúdo que você trouxe, para mim, até agora somou bastante. E é tudo novo, porque minha área de formação não é essa. E acaba que, até então, tudo que eu escrevi sem rumo.
Escrevi porque estava gritando dentro de mim, precisava transbordar. E sem técnica, sem um direcionamento técnico mesmo para aquilo. Então, assim, eu estou esperançosa de que o curso vai me ajudar a me colocar mais nos trilhos, porque eu estou muito solta, estou muito voando para lá e para cá sem saber muito bem onde pousar, sabe? Então, assim, eu gostei demais, estou achando muito bacana. De parabéns. Mas isso é normal, viu, Dalise? Quando a gente começa a escrever, eu acho que é assim mesmo. A gente ou não tem muita técnica, ou a nossa técnica foi adquirida só pela leitura. Então, às vezes, você pode até fazer coisas que são técnicas sonoras, que são coisas que você não estudou. Porque se você lê bastante poesia, às vezes aquilo vai ficar na sua referência, na sua mente, né? Mas quando a gente começa a escrever, normalmente é muito mais instintivo, né? Mas é importante a gente É nesse sentido, é mais instintivo mesmo, não há uma consciência dessa técnica, dessa intencionalidade que você falou para trabalhar na palavra, para trabalhar no poema. É muito instinto, muita transpiração daquilo que está dentro, né? Eu estou nessa fase ainda. vamos caminhar aí para as fases seguintes. Fala, Marcelo. As poucas pessoas que eu conheci de um ano para cá, que é justamente o tempo que eu tenho escrevendo, é através de amigos, né, e tudo. Uma delas foi Flávia, aqui de Salvador, que é conhecida sua. Até novembro eu vivi aqui na penumbra, escrevendo e postando no Zap para família, amigos e tudo. E nos conhecemos por conta de uma conjuntura profissional, não por questões de escrever poesia. E eu vi uma frase no perfil de Flávia, ela disse, isso aqui eu que escrevi, eu escrevo poesia. Eu escrevo também. Aí eu mandei uns textos, ela, por que você não participa de concurso, de antologia, etc. Eu comecei nisso aí, né? E aí o mundo, de certa forma, vai se abrindo e estou eu aqui em uma oficina. Mas as poucas orientações de início era assim, eu ouvia em um grupo, assim, uma poesia, gostava, identificava de quem era. Aí na semana seguinte estava eu comprando Flores do Mal, de Baudelaire. E aí começava a ler aquelas poesias todas. Aí achava uma de Drummond, aí comprava aqui, tá aqui, ó, uma Bíblia de Drummond, todos os livros de Drummond. Aí começava a ler. Aí comprava um livro de Manuel de Barros. E aí comprava outro livro. Aí me disseram, cara, você tem que ter primeiro, começar a ler autores fechados. Pegue um autor. Então, essas dicas, assim, para quem está começando, e quem não tem uma cultura literária, assim, bem avançada, bem profunda, que é meu caso. Eu estava aí há 25 anos só fazendo peça jurídica, e não tão bem feitas assim. Eu me lembro de literatura das aulas lá do sétimo ano, do oitavo, no vestibular e tudo. Mas agora está uma delícia rever, revisitar algumas coisas e tomar, de fato, conhecimento de outras tantas. Mas qual a dica que você daria hoje para quem está começando a escrever? Em que mergulhar, que tipo de leitura, não podar assim, as influências ou buscar, assim, de fato, ter leituras mais fechadas, com autores, menos autores e mais profundidade naquele que você está, de certa forma, estudando. O que é que você acha? Eu acho que seria melhor ler mais autores, até para você identificar onde você se encontra nisso, né? Porque não vou nem falar o seu estilo, que eu acho que estilo é uma coisa que você vai. Era a outra pergunta que eu ia fazer. Mas eu acho que estilo é algo que vai acontecer depois, né? Mas você encontrar, por exemplo, com o que você se identifica, eu acho que é melhor você ler uma variedade maior de poetas. E eu recomendo que também se leia mais os contemporâneos,
Por quê, Marcelo? Porque eu acho que a gente tem que estar conectado com a literatura do nosso tempo. Você pode escrever coisas no estilo de tempos passados? Pode, você pode escrever o que você quiser. Mas eu acho que os concursos, as editoras, o mercado editorial de forma geral, ele considera se você está mais conectado com a literatura do nosso tempo, com as características do nosso tempo, né? Então, eu acho que é mais difícil, por exemplo, uma editora contemporânea publicar um livro de sonetos, por exemplo, a menos que você traga algo muito novo, um olhar novo para o soneto, entendeu? Então, o que é difícil, né? Mas eu acredito que você pode estudar o soneto e tudo mais, e pode até querer trazer algo novo para o soneto, ou para uma forma fixa antiga. Eu fiz isso com o Haikai, mas eu acho que até para conectar algo antigo com o nosso tempo, é preciso que a gente leia quem está produzindo literatura no nosso tempo. Então, eu recomendo muito isso. E também recomendo, antes de tudo, que as pessoas façam isso que você fez, que é ler, né? Eu já vi pessoas falando que escrevem, mas que não leem, né? Eu acho que é muito difícil você ser escritor, você ser poeta, e não ter como parte da sua rotina a leitura de literatura. Porque por mais que a gente possa dar uma aula aqui super completa sobre técnicas de escrita, eu acho que a leitura é o primeiro passo, né? De qualquer escrita, não só da poética. Flávia, diga. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Diga. Que a hora que o Marcelo falou dessa questão das leituras, nesse lógico a gente já tem aquela leitura Shakespeare, Vinícius de Moraes, mas quando eu comecei a pensar um pouco nessa questão, né, dessa voz poética dentro, e eu comecei com os autores contemporâneos. E travou. Flávia. Bom, acho que ela travou. Vamos esperar ela voltar, mas enquanto isso, se alguém... Tá bastante, né? Hã? Você travou depois do que você falou de contemporânea. Agora tá normal? Agora tá com um pouco de ruído, mas tá dando para te ouvir normal. Tá, eu trabalho em escola, mas acho que... Quer que eu tire o som aqui? Tá normal agora? Não, pode falar, tá dando para te entender. Tá. E aí, então, eu comecei, né, com essas leituras Mel Duarte, a Riane Leão, para tentar encontrar a minha voz enquanto mulher negra, que eu acho que queria trabalhar um pouco essa pauta. Poesia slam, mas não me encaixei muito pelaquela... Acho que não estou pronta ainda. E aí, a Cibele Laurentino, depois conheci a Yara Fers, né, tal, e tentando enveredar nisso, e agora eu sinto um pouco essa necessidade de voltar, né, então Carlos Drummond, Quintana, para pegar um pouco, acho que outras essências, né, e pensar nessa questão da técnica, porque eu também não pensava em técnica, até mesmo quando eu pensei, agora que eu estou escrevendo um pouco de Haikai, eu não pensava muito assim na técnica em si, mas aí agora eu tenho estudado um pouco mais e trabalhado um pouco mais a questão da técnica. Mas eu acho assim, interessante hoje essa poesia contemporânea, que ela é muito livre, né? Ela é muito solta, ela não fica muito presa, porque eu acho que se a gente também pensar só em técnica, a gente se prende muito e não libera assim um pouco, né? Isso que está tudo. Acho que nesse início nosso de escrita é muito, como acho que a Dalise falou, é tudo muito que está aqui intrínseco na gente, né? E a gente quer poetizar tudo.
E aí depois você começa a falar, não, peraí, o mundo tem muita coisa que também é poético, mesmo um ato político é poético. Então aí você começa também a pensar um pouco nisso, né? Mas assim, eu confesso que às vezes eu, assim, ali tentando pensar em algo, eu queria muito assim que, né, que tivesse uma conversa com o Além, e o Além falasse, pum, vamos aqui, né, tomar conta e sair tudo bonitinho, escrito, ideia e técnica, tudo junto, né? Então, assim, eu tenho tentado participar das oficinas que eu consigo, que eu acho que é muito importante, esse meio que a gente está com pessoas que também querem desfrutar e aprender junto e construir juntos e então acho que é isso, assim. Tem uma indicação que eu acho que eu posso fazer. Espera aí, que eu vou pegar aqui o livro para te mostrar. O que você acha aqui, Thiago? Qual? Da Conceição. Da Conceição você leu? O Poemas da Recordação? Conceição, cadernos negros. Mas Sim, você leu o de poemas dela? esse eu acho que não. Qual que é o título? Não estou vendo. Poemas da Recordação e outros movimentos. Não, Porque a Conceição, a maioria das pessoas lê a prosa dela, né? Sim. Mas a poesia dela, eu acho que, além de ser uma poesia que coloca a voz da mulher negra, como você está falando, mas também tem muita figura de linguagem, sonoridade. Então, se você for pegar os poemas dela, dá para você identificar tudo isso que eu estou falando. Ela não simplesmente joga uma inspiração, não. Ela é muito metafórica, na minha opinião, e tem poemas lindíssimos. Eu gosto demais da Conceição, é uma das minhas poetas preferidas. E a Lubi Prates, eu acho ela sensacional também. Esse livro aqui é um livro também que fala sobre a mulher negra, fala sobre a história também, né, da escravização e tudo mais, em poucos poemas, 20 poemas, né, e é um livro tão potente. Bastante. E a Jarid Arraes também, que a maioria das pessoas conhece pela prosa, mas ela tem esse livro super potente de poesia, e a maioria também conhece pelos cordéis, né? Isso, eu também tenho o livro de cordéis dela, mas esse daqui, gente, eu amo esse livro, Um Buraco com o Meu Nome. Eu conheço um pouco dele, eu não tenho ele, mas li uma amiga lendo um pouco algumas coisas para mim. Não, é só porque você falou como referências as mulheres negras, a Riane e a Mel Duarte, e eu acho que para buscar esse lugar, por exemplo, eu acho que essas leituras aqui, Audre Lorde também, eu não sei onde está meu livro. Sim, eu tenho ela. Mas, sabe, assim, a minha questão, não sei se é um bloqueio ou se é um medo, conforme você vai lendo, você fica assim, será que eu vou, o que falta, assim, o que eu vou produzir para não produzir o que já tem, sabe? Então, acho que, como eu fico às vezes me questionando muito nesse sentido, aí tem hora que, tipo, não sai nada. Entendi. Mas isso é um pouco também de síndrome do impostor, né? De você não se achar boa o suficiente diante dos grandes nomes, né? Às vezes a gente se sente assim, mas eu acho que eu acho que inclusive exercitar através das oficinas pode ser uma coisa que ajude, mas enfim, não acho que a gente tem que se comparar com as pessoas que a gente acha que são sensacionais, entendeu? Então, nem com os clássicos, nem com os contemporâneos. Eu sou fã de várias escritoras e tudo mais, mas eu não posso comparar o que eu escrevo com o que elas escrevem, com o que essas pessoas escrevem, porque senão a gente se paralisa, né? Mas eu sei que há momentos que isso acontece mesmo, então eu também te entendo. Mas, enfim, acho que parte do processo da gente fazer essas oficinas, esses encontros e tudo mais, é também a gente passar por cima disso um pouco, né, juntos.
Mais alguém quer comentar? A Karine, Ceci, Maria? Oi, Yara. Oi. Então, acho que para completar também, que a estava falando sobre bloqueio e tudo, eu acho também que é muito importante, além de conhecer tentar conhecer clássicos e trocar com os contemporâneos, né? Até para a gente achar realmente a nossa voz. É, essa parte da comparação sempre vem, mas a gente, por exemplo, eu quero escrever, quero levar isso para a minha vida e buscar, por exemplo, buscar uma trajetória de alguém, se espelhar, buscar como é que fez. Porque, por exemplo, quando eu comecei a conhecer teu trabalho, você estava, de alguma forma, acho que começando a entrar na escrita. Não, agora a escrita é profissão e tal. Então, assim, quando a gente vai ver a tua trajetória, você já fez, você hoje não para, né? Mas também já fez muita coisa, e, tipo, não, foi fundo, buscou e foi atrás. Mas eu gosto de pontuar também que a gente também respeite o nosso tempo, né? Porque cada um tem uma vida, tem compromissos, enfim. Só a pessoa mesmo sabe as suas dificuldades e vai entender realmente o seu tempo. Porque eu, pelo menos, eu venho olhando essa questão da escrita já há um tempo, não me aprofundei tanto, porque tem as questões da vida e tal, mas continuo aqui escrevendo, tentando aparecer aqui a tua oficina aqui para mim. Logo, o primeiro dia também já foi muito rico, muito obrigada. Então, eu sei que isso é muito importante, né? Até porque a minha escrita é tanto que eu não consigo chamá-lo de dar nome, é texto. O meu é texto, é meu texto. E, e tem esses momentos realmente que vêm de inspiração. Às vezes eu tenho essa dificuldade de fazer essa rotina, não vou sentar para escrever. Você acaba criando esse bloqueio de eu não consigo, não sai quando eu paro para escrever, só vem na inspiração. A gente acaba realmente criando esse bloqueio de não consigo rotina. Mas eu ia te perguntar com relação a as técnicas, as palavras, se você tem algum dicionário, alguma dica específica para a gente quer buscar as palavras para encaixar. Quando estiver aí nessas pesquisas de palavras, os textos. Tem muitos poetas que usam dicionários de sinônimos e dicionários de rimas, que você pode comprar e usar. Eu não uso, sinceramente. Primeiro porque sobre o dicionário de rima, eu não uso porque eu não uso muita rima, né? Então, não faria muito sentido, eu acho, porque não é muito meu estilo. Mas é possível você adquirir esses tipos de dicionário. Eu não utilizo. E o que eu faço, na verdade, é muito essa pesquisa, por exemplo, que eu falei, eu faço demais. Então, eu coloco uma palavra no caderno, Karine, eu quero aprofundar sobre ela. Eu vou lá e tudo bem, Maria. Qualquer coisa, depois você pega o finalzinho gravado, tá? Até a próxima. Então, eu acabo pesquisando demais. Eu faço pesquisa no Google mesmo, às vezes, para saber mais sobre aquilo, sobre aquele tema. Mesmo que depois eu não use tudo isso. Eu uso a busca de sinônimos mais para a prosa, para a poesia eu não uso muito. E as minhas ferramentas mais usuais têm a ver com essa questão, por exemplo, da aliteração, que eu uso muito a aliteração no meu texto, como ferramenta de sonoridade. E, enfim, entre as figuras de linguagem eu uso mais a metalinguagem. Enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre figura de linguagem, né?
Mas eu acho assim, cada um vai encontrar o seu caminho, sabe? Você pode ser, tem gente que se dá muito bem com dicionário de rimas e tudo mais, então acho que não tem a ver com o que eu uso. Eu estou falando um pouco sobre técnicas que eu acabei aprendendo aí em livros, majoritariamente em livros, mas também em alguma oficina, alguma coisa, e tem outras que eu aprendi na escola também. Mas também, mesmo aquilo que a gente aprende na escola, eu acho que a gente não tem o olhar de escritor, né? Então, mesmo que eu já tenha aprendido sobre figuras de linguagem no colegial, eu não olhava para essas figuras como ferramentas, eu não olhava para elas como possibilidades, né? A gente aprendeu para poder analisar o texto dos outros. Quando a gente aprendeu, por exemplo, sobre formação de palavras, que é uma disciplina que a gente achava super chato na escola, a gente aprende para quê isso aí? Para fazer prova de gramática, para, no máximo, analisar o texto de alguém, mas nem isso, eu acho. Na época que eu tive isso na escola, era só para fazer teste sobre a formação de palavras mesmo, das palavras que já existem. E essa disciplina de formação de palavras, ela é um campo vasto para você aprender a fazer palavras novas, a construir neologismos. Só que quando a gente estuda isso na escola, eu estou adiantando um tema, porque isso eu ia falar na próxima aula, mas quando a gente aprende esses temas na escola, não é com o olhar de escritor, é com o olhar de analisar o que já existe. Então, a gente tem que aprender que essas coisas são nossas, são ferramentas nossas. São coisas que nós podemos usar para fazer nossos poemas, né? Enfim, eu não sei se eu te respondi muito, eu acho que... E sobre essa questão do tempo de cada um também, eu super concordo com isso. Por isso que eu não falei que a gente tem que escrever todo dia também, eu acho que cada um vai definir qual é o seu tempo, né? E a sua rotina de escrita, se vai ter uma rotina e tudo mais. E sobre a gente não só conseguir fazer por inspiração, eu acho também que não é que nem você falou, a gente sentar para escrever e pronto. Eu acho que é muito mais fácil a gente escrever a partir de provocações, por isso que eu gosto de estar em oficinas, e estar em coletivos, estar em lugares em que tenham provocações para escrita. Porque é onde eu funciono melhor também. Então, se existe uma provocação para a escrita, aí eu consigo sentar e escrever para essa provocação. Eu acho que isso é muito mais viável, né? Do que a gente falar assim, não, todos os dias vou acordar às 8 da manhã, sentar e escrever. Aí a gente acorda às 8 da manhã, olha para a folha em branco e fala, e agora? Então, não é tão simples assim, né? Também acho. Mas é isso, meu povo. Não sei se mais alguém for comentar alguma coisa. Acho que só a Ceci não comentou. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi. Eu tô, assim, gostando bastante, né? Eu já escrevo desde que me conheço. Quando adolescente, eu escrevia poesias. Tenho um caderno cheio de poesias guardadas. Que nem eu. E a minha formação, eu sou jornalista, né? Me aposentei, trabalhei muito tempo na área de segurança pública. Então, eu escrevia só coisa ruim, só texto de coisa ruim, de crime, de violência, de homicídio. E aí, quando eu me aposentei, fiquei um tempo sem fazer nada, mas não consegui parar de escrever, né? E aí resolvi, vou começar a botar uma poesia, botar outra. E estou aqui faz um ano e pouco, né? Mas o meu método, digamos assim, é mais intuitivo. Eu não tenho muita técnica, apesar de muita coisa que eu faço. Agora, vendo tu falar, são coisas que eu já fazia, né? Mas eu não sento assim, vou escrever. Não. Eu tenho muita, digamos, intuição. Eu me acordo de noite com as ideias
E aí eu anoto no bloco de notas do celular. E aí no outro dia eu reviso, eu pesquiso. Daí que sai o poema. Mas é muito interessante ver tantas coisas assim específicas do que é cada coisa, né? Esses tipos de poemas, de anáfora, literação, coisas que já fiz intuitivamente, assim, digamos, né? Mas espero me aprimorar com o curso, né? E vamos ver se mais adiante sai um livro, quem sabe. Vai Essa é, sair. essa é a ideia. Essa é a ideia. Não sabia mexer em nada no Instagram, né? Não sabia nem postar, não tinha nem Instagram, para te ter uma Também ideia. não. Aprendi no começo da pandemia, Ceci. Pois então, aprendi, agora eu já faço reels, faço stories, só não tenho muita coragem de aparecer ainda. De vez em quando apareço. Mas, né, isso eu sei que para poder, assim, para o marketing do escritor, digamos, para te vender depois, para ter um livro, e não adianta tu fazer um livro e ninguém comprar. As pessoas têm que querer comprar, né? Tu tem que ter um público que queira. Então, tu tem que aparecer também. Eu sei que isso faz parte, isso eu sei que eu vou ter que esperar, mas isso é outra história. Não, Mas isso é uma história que a gente vai conversar lá no encontro 5. tá bom, vamos ver, né? Vamos ver. Certo. Mas estou gostando, eu já te sigo comecei, eu comecei a te seguir, tu começou a me seguir e a gente está nessa aí, né? Não, e assim, eu acho que é isso mesmo, gente. A gente vai aprendendo e essa coisa do marketing e tudo mais, eu aprendi recentemente também. A poesia eu escrevo há muito tempo, né? A poesia eu escrevo desde criança. E tenho, que nem a Ceci falou, eu tenho muitos poemas aí desde a infância e adolescência, mas também estava tudo guardado, né? Eu não publicava, não divulgava, não fazia muita coisa com isso. Foi Os fazer meus recentemente. ainda estão guardados. Acho que desde que eu comecei, eu acho que publiquei acho que uns dois só. Porque assim, como eu não tenho, dependo muito da inspiração ainda, né? Aí, às vezes Não, eu não tiro. mas você publica muita coisa no Instagram. Sim, eu publico, agora eu me organizei para publicar todas as terças e sextas. Sim. Então, nesse meio tempo, eu vou alimentando meu banco de ideias, né? E aí, quando chega perto, eu já faço. Aprendi a fazer arte no Canva, que eu não sabia fazer nada de arte. Os meus primeiros foi só uma foto, foi muito, muito feio. Mas agora tá melhorando também. Aprendi tudo sozinha, né? Tudo pesquisando. Eu não, eu aprendi tudo fazendo oficina, fazendo curso. Não, esse é o primeiro curso que eu estou fazendo. Primeiro Mas curso. eu fiz muitos cursos também nessa área de marketing, Ceci. Por isso que eu consegui também desenrolar bem, né? Porque logo que eu comecei a. Logo que meu original foi aprovado na Patuá, eu falei, gente, eu vou ter que. Eu falei isso que você falou aí, eu falei, eu vou ter que ter para quem vender isso, né? E Sim, aí eu fui fazer curso de marketing. sim, sim. Então, a gente tem que correr atrás de aprender também essas coisas, né? Mas Não, vamos ver mais para frente essa parte aí do não, marketing. é que eu tenho uma conhecida que ela publicou um livro já faz acho que uns, sei lá, uns 4, 5 anos. E aí, quando eu pensei em escrever e botar no Instagram e tal, conversei com ela, né? Ela disse, não, publica, faz, põe. Mas ela faz no Facebook, para te ter uma ideia. Ela, todas as coisas dela praticamente são no Facebook. E aí eu disse para ela, tá, mas e tu recuperou o dinheiro investido no livro, né? E ela disse, na época eu gastei em torno de uns quase 10 mil, ela disse que gastou. E eu disse, tu recuperou? Ela disse, nem 10%. Daí aquilo Nossa,
meio que me desanimou. Mas daí eu fui olhar as coisas dela, assim, né? Ela escreve bem, ela tem uns poemas muito bons. Até comprei o livro dela, né? Mas não basta Mas, só escrever bem, né? Tem que mas divulgar. acontece assim que ela primeiro publicou o livro, ela não tinha nem Facebook direito, nem fazia no Facebook, daí depois que foi fazer no Instagram, agora ela até já tem bastante seguidor e tal, né? Mas ela não faz muito marketing também. E aí, claro, né, não vende, né, as pessoas não te conhecem, né? É. Não basta ser bom, tem que ser conhecido também, acho eu. Mas a gente vai falar bem sobre isso lá na quinta aula, na quarta e na quinta aula. Fala, Tá. Marcelo. Minha última participação de hoje. Já é uma pergunta também adiantando essa parte de marketing. Aí eu lembrei aqui ou a gente começa a falar até de coisas parecendo que temos uma cultura literária assim profunda, né? De Orgulho e Vaidade, de Fernando Pessoa, que eu acho assim uma aula, né, para você ter autoconhecimento, maturidade, mas ele conclui dizendo que a vaidade está sempre à frente, né? Às vezes, está sempre à frente. Aí eu pergunto, eu só estou há 2 meses na rede social, 2 meses, cara. Eu não tinha rede social, não tenho Facebook ainda. Eu sou meio jurássico quanto a isso. E eu adorava o WhatsApp pelo calor. Tinha um engajamento ali de 10 pessoas, parentes próximos, que mandavam áudio. Pô, adorei, fiquei emocionado, lembrou meu avô, meu pai, sua poesia. E você não tem isso no Instagram. No Instagram você tem 2 ou 3 coraçõezinhos lá, um olhinho piscando, e só isso. Mas vamos lá. A produção nessa briga da vaidade e da divulgação em redes sociais, você acha conveniente você sair publicizando tudo em rede social? Ou tem coisas que você tem que deixar guardadinho ali para, sei lá, apresentar assim uma van premiere, um lançamento de algo assim, entendeu? Eu tô passando o rodo, botando tudo para fora, tirando tudo da gaveta. É bom deixar alguma coisa guardada, Marcelo, porque tem concursos literários, a maioria deles, na verdade, pede ineditismo. E tanto concursos para você inscrever um poema só, como concursos para você mandar um livro inteiro. Então, para você ter um livro inteiro de poemas inéditos, é difícil se você publicar tudo na rede social, né? Mas no começo eu acabava publicando tudo, eu tinha um monte de coisa na internet publicada. Aí eu comecei a dar uma freada nisso para poder ter material para eu mandar para esses concursos. Então, hoje eu guardo. Os poemas que eu acho melhores, eu não publico na internet. Eu guardo. Então, e não só isso, mas também guardo uma outra quantidade também de poemas que eu venho escrevendo. Eu fiz toda uma série de poemas que virou um livro, e que eu não publiquei na rede social, porque também eu posso mandar ele como livro inteiro para um concurso, entendeu? Então vai ter agora o Prêmio Manaus, eu vou mandar um livro que eu tenho guardado, que não tem nada, ele todo está inédito. Mas tudo bem, isso aí também é porque eu passei esse último período todo trabalhando só com a minha escrita. Eu não estava com um trabalho formal, trabalhando 8 horas por dia e CLT, nada disso, né? Agora eu tô, porque eu comecei a trabalhar faz 15 dias nesse clube de assinatura de livro infantil, então eu já não vou ter todo esse tempo. Então, eu acho difícil você, por exemplo, conseguir reunir um livro inteiro de poemas inéditos e ainda alimentar a internet, né? A menos que você tenha também muita coisa guardada de anos anteriores. Mas, mesmo que você não tenha um livro inteiro guardado, é bom você ter pelo menos alguma coisa, uma parte disso guardada.
para você participar de concursos, e eu recomendo que participe de concursos, porque tem gente que às vezes fica com receio de participar e não ganhar, ou de achar que não vai ser bom o suficiente, não sei o quê. Mas eu acho que o concurso literário ele é um desafio, e aí você acaba também aprendendo a participar de concursos. Você vai ver, por exemplo, quando você participa do primeiro, você vai lá, vai saber qual foi o que ganhou, vai ver como é que são os outros, né? Mesmo que você não ganhe logo de cara. E eu acho que você vai se desafiar mais, né? Então, nos concursos seguintes e tal. Então, eu vejo assim, como um desafio que me põe também a escrever, né? Principalmente aqueles que te dão um tema específico, por exemplo, eles também te desafiam a escrever sobre aquele tema, né? E podem sair coisas realmente boas. Eu participei de um concurso no ano passado, que é o concurso Tâmaras, que foi promovido também em parceria, o Polo Cultural com a Amazon, e pedi um tema específico, né? Que era sobre a rua e sobre a apropriação da rua como espaço, diante também da impossibilidade desses últimos tempos de você ocupar as ruas com tanta privação aí que a pandemia nos colocou. Então, o concurso trouxe esse tema, e eu escrevi um poema meu que eu achei que foi um dos melhores que eu já escrevi, e foi para o concurso, porque foi um desafio que eu me coloquei, né? Então, eu acho que os concursos também podem nos levar a fazer coisas muito boas, e outros concursos também, que não são com temas definidos, acabam fazendo a gente melhorar, mesmo que seja para no primeiro você perder, para depois ir se desafiando mais. Isso é verdade, o que a Karine falou. Tem outros tipos de conteúdo que a gente pode postar nas redes que não são só nossos poemas. Algum poema você vai ter que postar para as pessoas conhecerem seu trabalho, né? Mas no seu calendário de publicações aí você pode colocar outras coisas, falar sobre o seu processo de escrita, falar sobre as suas leituras. Então, a gente vai falar também sobre essa questão de calendário de publicações na parte lá do marketing. Aí, a gente está começando a adiantar várias coisas aí, mas acho que é isso. Gente, já são 9h. Se alguém for falar mais alguma coisa, eu vou pedir que fale bem rapidinho. A apresentação, mais ou menos, cada um falou um pouco de si quando falou nos comentários, mas também qualquer coisa a gente pode, nos próximos encontros também, as pessoas falarem mais sobre si, ou no próprio grupo. Eu acho que era legal também vocês colocarem o Instagram de vocês para vocês se seguirem, né? Nas redes sociais, conhecerem o trabalho uns dos outros, se ainda não conhecem. Mas, se ninguém tiver mais nada a dizer, ou se alguém tiver mais algo a dizer, que diga rapidinho, porque o nosso horário é até às 9h, que eu combinei com todo mundo. Então, aí, se ninguém tiver mais nada, a gente encerra por hoje. Pode ser? Pode ser. Nos encontramos novamente na semana que vem. Enquanto a gente não chega até a semana que vem, eu vou colocar alguns exercícios. Então, eu vou colocar primeiro um exercício sobre essa questão da pesquisa que eu falei, mas também gostaria, ainda nessa semana, de colocar um sobre sonoridade. Então, mesmo que não dê para fazer 3 exercícios, eu queria colocar pelo menos 2, tá? Ok. Então, tentem fazer aí o primeiro logo nos primeiros 2 dias para a gente conseguir fazer mais de um essa semana, beleza? Então, postem no grupo lá o perfil lá do Insta, né? É no grupo? Isso, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, vocês colocarem o Instagram de vocês. E eu vou colocar a apresentação de hoje e o exercício ainda hoje. E a gravação amanhã, ok? Ok.
Boa noite, gente. Obrigado aí a todos. Vou saindo. Boa noite. Até Tchau, a semana tchau. que vem. Boa noite, gente. Boa Até semana que noite, boa vem. noite. Obrigada. É.